Muito bem, galerinha. Muito boa noite para você que está assistindo o Domingo com a FI à noite, ou bom dia, boa tarde. O Domingo com a FI dessa vez vai ser gravado e uma edição mais curta. Tive algum problema aqui no YouTube, na verdade, tive não. O YouTube está com um problema nesse domingo, são 21 horas e 37 minutos. Tentei de todas as formas fazer o streaming e o YouTube não permitiu, não é muito da minha ossada, então para isso eu deixo ele gravado e aí a gente consegue desenvolver tudo na boa. Então o que eu vou fazer? O Domingo com a FI que eu separei para vocês, que era para entrar ao vivo, ele tinha esta pauta aqui, né? Essa pauta daqui, eu vou começar direto com o índice Bovespa, tá bom? Eu vou deixar estas análises aqui de mercado internacional, dólar e petróleo para a semana que vem, ok? Vamos começar então falando sobre o índice Bovespa, que está testando uma linha de tendência de alta importante, aliás, bem importante, né? Que vem desde março desse ano, que é o fundão da crise. O que essa tendência de alta tem a ver com o movimento atual, né? Vamos abrir o gráfico aqui e colocar para você que a gente tem aqui um canalzinho de alta que vem desde o iniciozinho da crise, né? Passa por esse fundo aqui do dia 14 de maio e agora, nesse momento, está sendo testado. Eu vou aumentar o zoom aqui para ficar mais claro. Notavelmente, a gente tem um canal lateral aqui no mercado, né, com tendência de alta aqui muito bem colocada. Essa trendline vem desde lá de baixo. E um canal lateral que já perdura aí por quase 20 dias, né? Começou aqui e assim fica na lenga-lenga. Como é que a gente sabe que tem um canal lateral, né? Como é que a gente sabe de uma consolidação e perda de momento? São sempre três testes, né? 2 na resistência ou no suporte, ou 2 no suporte e 1 na resistência. Ou seja, a partir do momento que você tem um range e ele vai batendo cabeça entre a região de suporte e resistência, a gente tem um cenário de indefinição, uma lenga-lenga de mercado ou uma consolidação. É exatamente o que a gente está vendo no índice Bovespa com visão de curto prazo. Então a gente tem que, para essa semana, ter todo o cuidado possível, porque esse suporte aqui, ele pode ser perdido, e se for perdido, abre espaço para uma correção, e essa correção pode ser até mais forte, por quê? Por que essa correção pode ser mais forte? Além de comprometer a tendência de alta de médio prazo, ele pode ser um pouco mais forte porque ele pode chegar até a faixa aqui da média móvel exponencial de 200 períodos, que é essa linha azul aqui, que vai servindo como suporte. Tem um indicador técnico que eu adoro, que chama-se OBV, On Balance Volume, que apesar do preço do índice Bovespa estar no canal lateral, você pode perceber que ele continua distribuindo preços aqui. Ou seja, o OBV segue zigue-zagueando para baixo, enquanto o Ibovespa segue lateralzinho aqui, segue na congestãozinha de curto prazo, dentro desse canalzão de alta. Agora, para o lado comprador, é importante que, principalmente o apetite na compra, né, fique importante, porque como nós estamos diante de uma região de suporte, não só dada por essa linha horizontal desse suporte de curto prazo, como também dessa linha de tendência de alta que vem desde lá de março desse ano, aqui é uma região onde a gente pode começar a pensar na melhor risco-retorno, né, em termos de compra, porque qualquer compra que você queira fazer, a gente vai botar o stop nas mínimas de quinta-feira, né, onde o mercado caiu bastante. Obviamente, se o mercado zigue-zaguear para baixo, ele sinaliza a correção. E por que a correção? Por conta desse cara daqui, né, o gráfico semanal. O semanal, ele vinha apontando várias altas consecutivas e perceba que depois de 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas, tá? Você pode entender aí que o mercado ficou aí numa lenga-lenga danada, numa faixa de indefinição, de consolidação. E aí está devendo o rompimento de um desses dois extremos, seja essa resistência aqui 106 para cima e suporte para baixo, para começar a dar ritmo e, quem sabe, melhorar a condição técnica, porque nas últimas 4 semanas a condição técnica tem sido horrível.
tem sido uma condição técnica de muita lenga-lenga. Quando a gente vê esses candles de indefinição, é normal a gente enxergar esses candles de definição. Quando a gente vê isso, é sinal de que o mercado trabalha aí próximo de alguma possibilidade de lenga-lenga, de reversão e por aí vai. Então, alguns pontos a gente de fato tem que ficar ligado aqui, né? Então, o primeiro é esse da trendline, o segundo esse dos candles de indefinição que vem aí por 4 semanas. O outro ponto importante que eu quero trazer aqui para você é que ele está cruzado na venda aqui, o MACD, né? Se a gente trouxer uma relação do índice de mercados emergentes com o Brasil, negociado lá fora, ele está cruzado na venda e assim permanece, né? Quero lembrar você que o índice de mercado emergente vai testando uma linha de baixa importante, apesar do seu saldo de volume estar numa região bem bacana, bem bonitinha, apesar dessa melhora considerável aí, você pode entender que há uma perda de momento, né? Então, a configuração, aquele rally que a gente tinha do Ibovespa, ele se dissipou e agora está diante de um suporte com a melhor relação de risco-retorno para uma compra visando o curto prazo e que não vai anular a tendência de alta, buscando 105 de volta, ou um risco danado de perder essa zona de suporte, e aí sim o mercado pode chamar um quadro de correção. Vamos dar uma olhada como é que estão os gráficos setoriais, né? E todos os setores estão mais fracos, com exceção do setor de materiais básicos, que está mais ligado ao mercado internacional. Então, se você olhar o setor financeiro, o IFNC, né, vários candles de queda, repara aqui o força relativa, que é o índice IFNC dividido pelo Ibovespa, vai zigue-zagueando para baixo, utilidade pública também zigue-zagueando para baixo, energia elétrica também zigue-zagueando para baixo, o consumo, que até então tem sido grande destaque nos últimos dias, né, vai perdendo momentum também, e com isso performance relativa. O setor imobiliário também vai criando aqui um quadro de lenga-lenga, e só mesmo o setor de materiais básicos que vai cumprindo sua melhor performance relativa e conseguindo romper o último topo aqui, né? Esse último topo aqui. Então, se você olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas de alta. Essa alta, para mim, ela está atribuída muito ao mercado internacional, aos papéis local, né, do Brasil, que tem relação com o mercado internacional, exportadoras, a Vale, papéis ligados a papel de celulose, Klabin e Suzano, que tem sido um verdadeiro grande destaque. Divulgou o resultado recentemente, Suzano, e o mercado reagiu bem. A gente tem uma visão específica de Suzano aqui na Eleven, mas o mercado acabou reagindo bem. Então, a combinação desses fatores faz com que apenas um índice entre todos esses setores, que é o índice de materiais básicos, ganhe força, performance relativa, e os demais setores vão começando a trazer uma rotação no sentido mais defensivo do mercado. Então, quando a gente olha o Ibovespa nessa zona de lenga-lenga que está aqui, né? Nessa zona de lenga-lenga de curto prazo, que eu vou aumentar o zoom aqui, né? E esse canalzão de alta aqui, a gente fica com o OBV descendente, a gente fica na dúvida se o mercado vai mesmo trabalhar, né, nessa consolidação ou não, ou parte por uma correção mais severa, tá? Então, nesse ponto que a gente tem que trabalhar um pouco. O mercado no mundo andou perdendo um pouco de potência, de evolução, né? Através do RRG, se você olhar, praticamente todos os índices, os ETFs no mundo inteiro, comparado com o ETF World Index, todos eles começaram a envergar para baixo. Tá vendo? Olha que interessante. A maioria. O que não envergou para baixo foi Hong Kong, a China e a Índia. O Brasil, que está aqui em cima, envergou para baixo. Tá vendo? Todos os demais fizeram uma rotação e todas elas praticamente apontando para o sul, com exceção de Hong Kong, China e Índia.
Este cenário foi o cenário que aconteceu no período pós-sell-off, né? Aliás, desculpa, pós-sell-off não, durante o sell-off. Durante o sell-off da crise, da pandemia, todos os setores envergaram para baixo e Hong Kong, China e Rússia foram dos poucos que tinham alguma performance relativa. A China, principalmente, porque ela proibiu a venda descoberta, né? E aí ela acabou melhorando um pouco essa condição. Então eu estou mostrando isso porque o cenário global ele perdeu um pouco mais de força. Mas vamos voltar para o índice Bovespa porque a gente continua com um cenário de rotação também um pouco mais defensiva, né? O setor imobiliário perde momento, o IFNC perde momento, tudo perdendo momento, só mesmo materiais básicos que vai dentro do quadrante semi-forte, né? Semi-fraco, melhor dizendo, repara que ele está ganhando uma força bacana, porque ele envergou aqui apontando para o Nordeste novamente. O setor de consumo, na última sessão aqui, acabou envergando para cima e o industrial, que é o setor que eu pouco acompanho, também vem mostrando algum fôlego. Então, se a gente comparar o gráfico diário, semanal, com os gráficos ligados ao RRG, a minha avaliação é que a gente tem um início de semana de lenga-lenga. Ou seja, perpetuando aquilo que a gente vem acompanhando há quase 20 pregões. Com o mercado lateral, com o mundo perdendo um pouco de potência, os mercados de commodities perdendo um pouco de potência, o S&P 500, embora esteja forte pra caramba, perde um pouco de potência. E aí a gente fica um pouco à mercê de duas questões. Ligadas à questão internacional, que perdeu potência, e as questões domésticas. As saídas dos secretários, toda essa movimentação e a pauta fiscal, que eu antecipei demais no domingo com a FI passado, foi uma ótima antecipação, porque nenhum jornal falava de pauta fiscal, etc., tão profundamente. O domingo com a FI foi na frente, e aí com a saída dos secretários, etc., aí a pauta desta semana que passou foi: o Guedes fica? Será? E como vai ser? O Guedes fica? Será? E como vai ser a questão do teto dos gastos? Né? Será que vão romper o teto dos gastos? Essa é uma questão importante e ela está sendo discutida sim. E por causa deste tipo de discussão, as curvas de juros e o dólar, que era a pauta especial que eu separei hoje para mostrar para vocês, né? E que infelizmente deu problema no YouTube, eu não pude entrar, eu fico extremamente irritado, puto, porque eu não consigo fazer as coisas como sempre faço de maneira rotineira, né? E tem coisas que acontecem que não é da minha rotina, que não é da minha ossada aqui. Tem um problema no YouTube, é no YouTube o problema, não é meu, e por isso que eu estou gravando esse vídeo. Então, as curvas de juros já aceleraram, o dólar já acelerou e a Bolsa ainda não fez nada, mas segue um passo de correção. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Minha avaliação, eu acho que o Guedes está na berlinda. Sendo muito objetivo, eu acho que a cova do Guedes está aberta. Acho que ele pode cair a qualquer momento ou sair. Recentemente, nesta semana que passou, houve uma questão importante de uma pesquisa, se eu não me engano foi no Datafolha, onde nesta pesquisa foi colocado uma pesquisa de opinião sobre o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro teve a melhor aprovação desde quando assumiu o governo nessa pesquisa. E boa parte dessa melhor aprovação e dos indicadores é porque ele trouxe o assistencialismo através do Corona Voucher, os R$600, né? E isso pode mexer muito com a cabeça do governo em relação às questões ligadas ao gasto do governo. Eu venho dizendo constantemente, a pauta fiscal, o quadro fiscal do Brasil é crônico,
É por isso que o câmbio segue desvalorizado dessa maneira, o dólar segue a 5 e pouco. É por isso que as curvas de juro, e eu não acho que a Selic deveria ficar onde está, ela deveria ter parado de cair há muito tempo. Né? A gente não tem uma estrutura monetária para suportar a crise crônica pelo lado fiscal. Né? Isso é algo sério. A Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, está sim sendo sustentada pelo grande fluxo, o excesso de liquidez no mercado internacional, só que nós não temos estrutura fiscal para suportar tudo isso. Quando as expectativas futuras de curva de juro, de dólar e de inflação mudarem a partir da aceleração dos gastos do governo, que é uma grande preocupação hoje, você reverte todo esse processo de liquidez global para um mercado reajustando expectativas. Ah, mas a taxa de juros pode sair de 2 e ir para 3, e ainda assim vai ser muito baixa. Pois é, só que o problema é que o ajuste sobre o mercado ele não aconteceu e talvez nem aconteça agora. A gente pode ter correções intermediárias, mas nem aconteça agora. Mas é um quadro crônico vindo por aí. Né? Então o mercado perdeu potência nas últimas 4 semanas e eu fico aqui muito de olho na possibilidade desse mercado vir testar esse suporte. Se perder esse suporte, o alvo é 96 mil, quiçá 93 mil. Se confirmar esse suporte e continuar subindo, a gente vai continuar na lenga-lenga, né? Com o primeiro alvo aqui, divisor de águas de 104.900 pontos, depois 106.200 pontos. Bom, o mercado perdeu potência, mas a Eleven Financial não perdeu potência de jeito nenhum. Gente, no próximo dia 24 de agosto, vai ter o maior evento da história da Eleven Financial, que é o Eleven Sessions, tá? O Eleven Sessions vai ser um conjunto de lives importantes de pessoas e personalidades no mercado relevantes para fazer você mudar de vez de patamar, de conhecimento e de possibilidades daquilo que você pode fazer e analisar o mercado brasileiro. Para você participar do Eleven Sessions, tá? Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo do YouTube, tá? Clica no vídeo da descrição do vídeo do YouTube e aí quando você clicar, vai aparecer esse botãozinho aqui. Olha que legal, né? Vai aparecer esse link, melhor dizendo. Olha que legal. Olha quem vem. Stuberg, Rogério Xavier, Arthur Wickman. Quem mais? Ó, vem o Breda também, Lucas Pitt, tá? Ó, eu, Rafi, vou participar de um painel que vai estar Thiago Leifert e Camila Farani. A gente vai falar de um painel muito legal sobre investimentos, sobre primeira vez que investe, muito legal. Camila Farani, uma expert, né, do Shark Tank, e o Thiago Leifert, que eu dispenso comentários, né? E tem outras personalidades boas aqui, Roberto Lio, Pedro Albuquerque, né, que é o CEO da Traders Club, né, o nosso queridíssimo relator, que é o Vitão, Raoni, Fênix Saper, né, figura misteriosa do FinTwitch. Então tem todo um trabalho muito legal, a programação para você participar de maneira gratuita e 100% online. Clica no link da descrição deste vídeo do YouTube, tá? E acessa, você vai ter o direito a acessar essas lives online depois que você fizer o seu cadastro, que é 100% gratuito, 100% ao vivo, tá bom? Galerinha, no mais eu peço desculpas, o Domingo com a Rafi hoje é super compacto, eu fico muito chateado quando essas coisas acontecem, porque todo o meu dia é programado para acontecer tudo bonitinho, e quando dá problema lá no YouTube, fica fora da minha ossada, mas eu não desisto nunca, tô aqui, eu venho fazendo isso há 13 anos, então problemas acontecem, então tá aqui, tá gravado, e pelo menos a gente tem um pouco da visão do que rolar para a semana. Se você tiver alguma dúvida e algo que você precisa aí de análise, alguma coisa, escreve aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Escreve aí que eu, com prazer, vou poder te responder numa boa. Quero desejar a vocês aí tudo de bom, uma ótima semana. Amanhã às 8h35 eu estou de volta para o queridíssimo Morning Call, como sempre. Um grande abraço e até amanhã. Tchau.